possibilidades aí de serem implementadas. Então, esse pessoal, esse grupo, né, formado por 4 profissionais, né, a Thaís Sanches, que não está aqui, mas ela é bióloga, né, ela é professora de ciências da educação básica, mestre na área de divulgação científica pelo Programa de Biologia Comparada aqui da UEM, tá? E ela tem, inclusive, o perfil no Instagram, que ela produz, né, e disponibiliza aí vários materiais pedagógicos para os professores de ciências. Depois eu coloco no chat os contatos, ok? A Raíssa, é a Raíssa Hoffmann, ela é ilustradora e diretora de arte do projeto. Então, depois, inclusive, eles vão falar, né, mas a gente coloca todos os arrobas aí para poder compartilhar esses trabalhos, né? E ela deu, então, a vida às criaturas que foram colocadas na proposta da exposição Zoologia Fantástica, né, mostrando como elas podem se parecer com ou tão mágicas, né, quanto as do mundo real. Então, ela é uma artista, ilustradora excelente, maravilhosa. E aí nós teremos aqui, né, em ordem para a fala, a Natália, né, a Natália Cristina Ribeiro, que eu conheço há um pouquinho tempo, né, que veio para nós aqui para fazer a nossa especialização, né, que na época, ela é bióloga, especialista em biologia da conservação, que é essa especialização que ela fez pela UEM, e tem um mestrado e doutorado pelo Programa de Biologia Comparada, também na área de divulgação científica. Atualmente, ela é papiloscopista no Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina. E artesã de mão cheia, confecciona modelos maravilhosos em biscuit. Tá? Inclusive, tem outra posição no Mood, depois tudo isso a gente vai jogar ali para ficar registrado, onde as peripécias do biscuit da exposição virtual foram feitas por ela. E eu já vou falar do Helder, porque na sequência, né, a gente chama depois da Natália e eles já dão a continuidade da fala, né? Então, o Helder Carvalho também é mestre em ciências pela Fiocruz, aí, Douglas, o pessoal. Biólogo e professor de herbologia e poções nas horas vagas. Atua como docente para os cursos da área de saúde e é responsável pela disciplina de ciência e arte na pós-graduação em ensino de ciências da UERJ. Utiliza as ilustrações da diretora de arte, atua como designer, elaborando materiais para a exposição esta e outras, ok? Então, eu gostaria de passar a palavra para a Natália, e aí, com isso, a gente vai iniciar o nosso debate. Obrigada. Olá, pessoal, boa tarde. Tá dando para me ouvir certinho, só para confirmar? Tudo ok? Beleza. Bom, primeiramente, agradeço muito ao convite por participar desse evento. Já digo que é uma grande honra. Eu que estou já há alguns anos aí na parte da divulgação científica, em especial em relação aos museus de ciências, né? Digo que é um prazer enorme participar deste evento. Aqui o professor Douglas Falcão, nossa, muito legal ver a sua presença aqui, porque já te citei em vários dos meus trabalhos. É sempre legal conhecer alguém que a gente se baseia, né, para construir o nosso conhecimento, muito legal. Então, é um prazer enorme estar aqui participando com vocês. E de onde que surgiu, né, por que nós estamos aqui hoje, eu, o Helder, e também representando a Thaís e a Raíssa, né, é que agora, no mês de setembro, final do mês de setembro, a gente, em parceria com o Mood, colocamos no ar uma exposição virtual, que é chamada Zoologia Fantástica e Onde Habita, onde a gente se baseou na obra da autora J.K. Rowling, né, a mesma autora do Harry Potter. A gente se baseou no livro dela, Animais Fantásticos e Onde Habitam, para construir ali esse site, essa exposição virtual voltada para o ensino de zoologia. Então, meio que nós utilizamos esses animais desta autora, né, comparando com animais da nossa vida real, para que alunos da educação básica, do ensino superior e outras pessoas que tenham interesse possam aprender aí um pouco sobre zoologia, meio ambiente, de uma forma diferente, né? Ainda mais nesse período de pandemia, onde num período tão curto de tempo, muita coisa mudou, né? A gente teve que se adaptar a diferentes formas de acesso à informação, principalmente formas aqui online, e então a gente deu uma ênfase para a divulgação científica
aqui nas mídias digitais, né, a questão do site. Depois o Elder também vai falar a questão das redes sociais. Hoje nós estamos aqui fazendo um evento online, então, em curto tempo, muita coisa mudou, se aperfeiçoou, enfim, e a divulgação científica, ela vai junto com isso, né? E aí, nesse tema aqui da nossa fala, a gente vai apresentar um pouco para vocês sobre como que foi o trabalho dentro dessa exposição virtual, e também a gente vai tratar a questão da desigualdade, né? Que não é porque hoje a gente estamos aqui, estou olhando em 43 pessoas aqui online, mas será que isso é a realidade de todo mundo do nosso país? Né? Então, é um ótimo tema aqui para a nossa discussão, que, na verdade, muitas das vezes, a nossa realidade ser comum a de pessoas próximas a nós, às vezes a gente se esquece que não, a realidade de outras pessoas não é a mesma, né? E isso é a mesma coisa aqui para a questão das redes sociais, das mídias digitais, né? Não só aqui das redes sociais. Então, a questão da desigualdade digital, um termo, acho que até um pouco que recente, né? Mas que ele existe, né? Então, aí, dentro, assim, dessa introdução, eu queria trazer, assim, alguns questionamentos, né? Falando aqui da questão desse mundo digital. Será que todo mundo está migrando aqui para o ambiente digital em condições de igualdade? Será que todo mundo tem um bom acesso à internet? Será que todo mundo sabe ligar um computador? Na nossa geração, até é comum a maior parte saber, às vezes, ligar um computador. Mas e pessoas um pouco mais velhas? Então, entra aí outras questões. Será que os recursos digitais, eles estão ao fácil alcance de todo mundo? Na cidade, geralmente a gente consegue um acesso fácil à internet, mas e no ambiente rural? Como será que isso funciona? E nas comunidades lá na Amazônia, em outros estados do norte, do nordeste, regiões que ficam afastadas de grandes centros urbanos? Como será que é isso? Será que é feito de forma igual ou não, né? E que pontos precisam ser melhorados, enfim. Será que todas as famílias são digitalmente alfabetizadas para auxiliar os seus filhos no acesso às ferramentas digitais? Então, aqui eu me coloco como exemplo, fico pensando, nossa, se eu fosse criança ainda e precisasse do auxílio dos meus pais para fazer atividade escolar no computador, ia ser difícil, porque nem meu pai, nem minha mãe sabem mexer no computador. A minha mãe até chegou a fazer um cursinho de informática, mas por não fazer parte da rotina dela, ela já nem lembra mais. Então, e isso é a realidade de muitas pessoas, né, de não saber ligar um computador. As pessoas hoje têm um fácil acesso ali à internet no celular, porém, questão assim de estudo, é difícil você estudar olhando para aquela tela pequena de um celular, né? Então entram essas questões também. E outra coisa interessante é a questão da distribuição da internet, né? Será que todo lugar tem uma internet boa? Até me coloco aqui como exemplo de novo. O Helder vai saber bem disso. Até na virada do mês, o máximo de internet que chegava aqui na minha rua, eu moro em Joinville, em Santa Catarina, era 1 mega. A última live que a gente fez, meu Deus, toda hora meu áudio ficava ruim, travava, porque o máximo que eu tinha de internet aqui era 1 mega. Isso na maior cidade de Santa Catarina. Agora imagine em cidades afastadas, regiões de interior, então é uma questão um pouco complicada. Hoje, felizmente, eu estou com a internet melhor, fizeram a instalação de fibra ótica aqui na região, e aí eu consegui melhorar a internet aqui de casa. Mas isso é coisa de 2 semanas para cá, é muito recente. E aí, dentro disso, para não ficar assim só nas minhas experiências pessoais, né? Existe uma pesquisa que se chama TIC Domicílio. Desde 2005, essa pesquisa ocorre e ela faz o levantamento de como está o acesso à informática, né, pelos domicílios do país. E aí a última pesquisa ela ocorreu
pegando de 2019 a mais ou menos março de 2020, então pegando ali o início da pandemia. E aí trouxe alguns dados, assim, bem interessantes, e são dados recentes, né, e acredito que vão ser importantes aqui para a nossa discussão. Essa pesquisa da TIC Domicílios, ela é do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. Para caso alguém queira olhar os dados completos, eles têm um monte de tabelas com vários dados, é muito interessante. O site é cetic, vou soletrar, cetic.br/pt. Lá você encontra todas as informações, caso você tenha interesse. E aí, alguns dados dessa pesquisa que mais me chamaram a atenção são o seguinte, olha só, 50% dos domicílios da classe D e E não possuem acesso à internet. Aí, quando a gente fala classe D e E, a gente pensa, o que é classe D e E, né? A classe E, ela engloba famílias onde a renda é de até 2 salários mínimos, e a classe D de 3 e 4 salários mínimos, né? Então, a gente já vê que é a realidade da maioria dos domicílios aqui do nosso país, onde a gente sabe que a distribuição de renda é uma questão bastante complicada, né? Então, de todos esses domicílios, onde a classe D e E reside, 50% deles não têm acesso à internet. E isso é muitas vezes, uma situação difícil da gente imaginar, mas relembrando aqui o meu exemplo. Em Joinville, a maior cidade de Santa Catarina, até mês passado, o máximo de internet que chegava aqui na minha rua era 1 mega. Então, de 1 mega para nada, não é uma diferença, assim, muito difícil, né? Então, é um dado bastante interessante. Outro dado interessante é que 58% dos brasileiros utilizam a rede de internet exclusivamente pelo celular. E essa proporção chega a 85% nas classes D e E, porque muitas das vezes essas pessoas não têm um computador em casa, não têm um computador de mesa, não têm um notebook, não têm um tablet, então aí o acesso ocorre pelo celular, onde, como eu comentei no começo, é difícil estudar pelo celular. Imagina você ler um texto, fazer exercícios pelo celular, visitar uma exposição pelo celular, é bastante cansativo. 14% dos domicílios da classe D e E têm a presença de computadores, só 14%, enquanto que esse número é de 44% na classe C e de 95% na classe A. Então, é um dado, assim, eu confesso que quando eu li, eu fiquei muito surpresa. Eu falo, nossa, um computador de mesa, para mim era uma coisa, assim, tão simples, tão comum na casa. Quando eu morava com meus pais, a gente tinha, desde que eu era criança, eu lembro, meu pai comprou um computador, era bem velho, usado, mas era um computador, funcionava, né? E das classes D e E, só 14% tem um computador em casa, enquanto na classe A, 95%, quase todo mundo. E a situação é ainda um pouco mais complicada em ambiente rural. Olha só, dos domicílios rurais que não possuem internet, em 46%, a causa é a indisponibilidade de serviço na região. É aquilo, né? A internet nem chega lá. E dos 39% dos residentes de regiões rurais nunca acessaram a internet. Então, é complicado. Hoje em dia, como teve a questão aqui da pandemia, onde as crianças, os adultos, universitários, enfim, quem estuda, está tendo que estudar em casa, imagina que para algumas pessoas isso tem sido uma situação muito complicada, porque de uma hora para outra ela teve que aprender a mexer no computador, teve que conseguir o acesso à internet, e muitas nem conseguem, porque a internet não chega lá. E isso é uma questão que, sinceramente, eu acredito que vai trazer grandes reflexos para alguns anos adiante, né? Porque pessoas estão deixando de estudar, pessoas estão deixando de ter acesso à informação por conta disso, né? E é uma questão que é trabalhada, inclusive, na lei, né? Existe a Lei 12.965 de 2014,
que é conhecida como o Marco Civil da Internet no Brasil, onde ela traz ali, normatizado, várias questões acerca da internet. E no artigo 26, diz que a capacitação para o uso consciente e responsável da internet faz parte do cumprimento do dever constitucional do Estado na prestação da educação. Então, o Estado ele tem o dever de dar educação. Porém, como a educação ela também é feita por mídias digitais, por meio da internet, o Estado também tem o dever de capacitar as pessoas para que elas consigam acessar a internet. Então, a gente conhece algumas ações que ocorrem em universidades, como, por exemplo, na UEM, a UNAT, né, que ensina informática ali para as pessoas, geralmente, da terceira idade. Então, existem algumas ações, eu acredito que um pouco até que pontuais, que trabalham essa questão, mas é algo que, diante do momento que a gente está vivendo, explicitou o quanto isso ainda precisa andar, né? E isso nada mais é do que um reflexo da desigualdade social que a gente tem aqui no nosso país, que não é novidade para ninguém, né? Onde existem diferenças de rendimento conforme a cor da pele, o sexo, a região onde a pessoa vive, o nível de ensino e dentre outros. Isso tudo a gente encontra ali em relatórios do IBGE, onde a gente vê diferenças bem, assim, grandes, né, em relação à renda, de acordo com essas características regionais, sexo, raça, e enfim. E isso impacta também em todos os setores da vida da pessoa, né, inclusive ali no acesso à rede, né, no acesso à internet. E um outro dado, assim, muito interessante que eu encontrei é que em 2019, o indicador de desigualdade social, que é chamado Índice de Gini, ele permanece no nível mais alto da série, que é de 0,509 aqui neste ano. Então, 2008, 2018, 2019, se manteve esse nível de 0,509. O que quer dizer isso? Essa escala, o índice de Gini, ela vai de 0 a 1. Quanto mais próximo do zero, menor é a desigualdade. Quanto mais próximo do 1, maior é a desigualdade. E nós estamos no maior nível desde que isso começou a ser medido aqui no Brasil. Então, e como eu já disse, isso se reflete também aqui na questão do acesso à internet, né? E aí, caso alguém tenha interesse em ver mais dados sobre o índice de Gini, vocês também encontram no site do IBGE todas as informações lá certinho. E aí tá, a desigualdade social não é novidade para a gente, todos nós sabemos que é um problema já de muito tempo aqui do nosso país. Agora, com a pandemia, essa realidade, ela se escancarou também dentro da desigualdade digital, que é o tema aqui da nossa conversa, né? E aí, eu acredito que isso também mostra como que é importante que a divulgação científica, ela possa ocorrer de diferentes formas, porque devido a essa ampla caracterização da nossa sociedade, as pessoas elas acabam tendo acesso à informação de diferentes formas, né? Algumas pessoas assistem mais o jornal, outras pessoas estão estudando um ambiente de educação formal, outras gostam de visitar museus, de ler revistas, assistir documentários, procurar informações na internet. Então, a divulgação científica ela deve ocorrer de forma mais ampla possível, justamente porque por causa dessas características, né, cada um vai ali ter o acesso à informação de diferentes formas. E essa divulgação científica, ela vai ocorrer em zoológicos, parques, jardins botânicos, museus, filmes, nas redes sociais, diferentes formas. Algumas delas, muitas das vezes, sendo pagas e outras, às vezes, sendo gratuitas. Em ambiente virtual, apesar de existir essa questão da desigualdade em relação ao acesso à informática, quem tem acesso à internet consegue acessar de forma gratuita uma exposição virtual, como, por exemplo, essa que nós trabalhamos, né, a exposição virtual da Zoologia Fantástica e Onde Habita. Então, eu acredito que dentro desse cenário se faz muito importante por atingir aí uma variedade de pessoas, ainda que não seja todo mundo.
Eu acho que uma visita presencial no museu não substitui uma exposição virtual, mas que uma exposição virtual vem agregar informação. Então, por exemplo, falando aqui do MUD, o MUD é um museu sensacional. Então, é como se ele estivesse ampliando ali a sua rede, né, além do espaço físico, também indo para o ambiente virtual, abrangendo ali uma variedade maior de público, né, de acordo ali com suas limitações e características. E aí também é interessante falar que antes dessa exposição da Zoologia Fantástica, eu tive a oportunidade também de ajudar um pouquinho na exposição Vírus Mortais que Marcaram a Época, que foi a primeira exposição virtual do MUD. Ela já existia de forma física, é uma exposição onde nós preparamos vírus, diversos vírus da AIDS, da gripe espanhola, em massa de biscuit, e colocamos painéis informativos, e essa é uma exposição itinerante. Só que aí com a pandemia, né, o museu fechou, a escola fechou, a universidade fechou, se tornou uma exposição virtual. Deu tudo certo, foi muito interessante, e aí nós ampliamos agora esse trabalho, utilizando essa parceria com o MUD para a exposição Zoologia Fantástica e Onde Habita, que foi ao ar no dia 29 de setembro. Então ela está novinha, acabou de sair do forno, né? É muito legal. Depois o Helder vai, se der tempo, mostrar para vocês o site da exposição, para vocês verem a carinha dele e tal, é bem legal. E como que essa ideia ela começou, né? Um breve histórico. Se não me falha a memória, no começo do ano passado, eu ainda morava em Maringá, então acho que foi começo do ano passado. Eu e a Thaís, que não pôde estar presente aqui hoje, fizemos um trabalho presencial com alunos do ensino médio. Que a Thaís, eu já vou até falar dela, aproveitar que ela não está aqui. Brincadeira, depois ela vai assistir. A Thaís, ela é apaixonada pelo universo Harry Potter. Ela gosta muito. E ela é uma professora de ciências e biologia muito criativa. É muito legal, são muito legais os trabalhos que ela faz. E aí, como a gente sempre desenvolve, sim, pesquisas, trabalhos juntos, né? Ela me chamou e falou: o que você acha da gente fazer uma atividade educativa numa escola usando os animais fantásticos, né? Beleza, né? Vamos fazer. Então, a gente fez essa atividade com os alunos, fizemos os animais em biscuit, ela planejou um monte de atividade didática, foi muito legal, os alunos gostaram muito, eles assistiram o filme, a gente teve um retorno muito bom. Então, aí, agora, esse ano, quando entrou a pandemia e as ideias continuando a surgir, aí ela falou: vamos transformar aquele trabalho que a gente fez lá na escola em algo maior, só que virtual, né? Já que o museu não está podendo receber visitas, as escolas estão fechadas. E aí, assim que surgiu a ideia de montar a exposição virtual, que está sendo um sucesso, assim, é uma experiência muito legal, muito diferente para mim também, e que está dando super certo. Só para ter ideia, para eu passar alguns números aqui para vocês, a exposição ela foi ao ar deixa eu só lembrar aqui, dia 29 de setembro, e até agora nós já temos 3.149 visitas, então um número, sim, eu fiquei muito feliz, 3.149 usuários, 25.246 visualizações de páginas, que são várias páginas, né, ali da exposição, então eu acredito que seja um número bem expressivo, e a média de duração da sessão, né, o tempo que a pessoa entra e fica ali no site, a gente está com uma média de quase 5 minutos. Então, a pessoa entra e ela permanece ali, lendo, vendo as imagens, os desenhos maravilhosos da Raíssa, aprendendo ali por um período médio de 5 minutos. A gente fica muito feliz com isso, porque, poxa, são 5 minutos que a pessoa está aprendendo, acredito que de uma forma lúdica, uma forma gostosa, né? Ainda mais se ela for fã do Harry Potter igual a Thaís. Eu acredito que seja, assim, bem interessante. E aí uma coisa bem legal também que eu achei é que quase 19% dos visitantes, eles retornam para a exposição.
Então, muitas das vezes não deu tempo de ver o site inteiro, a pessoa volta para terminar de ver depois, ou retorna para rever alguma informação. Isso eu achei assim também bem interessante. As pessoas estão voltando para a exposição. E aí, qual foi a minha contribuição, né, ali com esse trabalho? Então, como eu disse, eu fiz os animaizinhos de biscuit, já naquela primeira atividade com a Thaís, onde nós trabalhamos ali presencialmente numa escola, né? Nós escolhemos 15 animais fantásticos lá do livro, confeccionamos ali em massa de biscuit, né? E aí esses animais foram fotografados e também colocados ali na exposição virtual. E aí eu também escrevi o texto da exposição, então nós elencamos tópicos conforme o livro, Animais Fantásticos e Onde Habitam, e fomos fazendo ali um paralelo com a vida real, as questões de zoologia, ecologia, questões ambientais. Porque para quem conhece a história, né, Animais Fantásticos e Onde Habitam, ela traz um personagem que é o Newt Scamander. Ele é um grande protetor dos animais, um grande estudioso, e aí a gente fez uma coisa muito legal, que foi um paralelo com ambientalistas aqui da vida real. Então a gente fala sobre o Chico Mendes, falamos sobre a Jane Goodall, sobre a Armand Dorothy, então pessoas que são uma referência na questão de preservação ambiental, né, de luta por essa questão. Então, é um trabalho, assim, ficou muito interessante, onde nós trazemos a divulgação científica sobre diversos pontos, e aí de uma forma leve, né, utilizando uma história fictícia, mas que tem tudo a ver com a nossa vida real. E uma outra questão que eu também tive a oportunidade de trabalhar ali na construção da exposição virtual, que é uma parte que eu também gosto muito, eu sempre tento trazer pelo menos um pouquinho disso nos meus trabalhos, pela importância que tem, que é a questão da acessibilidade, que é um outro tópico que daria para fazer uma outra palestra só sobre isso, que é a questão da acessibilidade nos ambientes virtuais. Imagina uma pessoa com deficiência visual olhando para a tela do computador. É uma situação complicada. Então, essas pessoas geralmente utilizam leitores de tela que vão traduzir o que está ali escrito para voz, né? Vão transformar em som o que está escrito ali na tela. E aí tem toda uma questão técnica de adaptação dos textos. E eu confesso que para mim também isso foi novo, e como eu nunca tinha trabalhado assim, bem dizer, ajudando a montar um site, né? Eu nunca tinha me atentado a essas questões. E aí, inclusive, já me matriculei em um curso online sobre isso, estou fazendo curso, já estou na metade, estou aprendendo muita coisa interessante. Então, essa questão também da acessibilidade nos ambientes virtuais. Então, ali na exposição Zoologia Fantástica e Onde Habita, ainda essa questão de acessibilidade está longe de ser perfeita, e como eu disse, a gente está aprendendo a trabalhar isso agora, mas eu me preocupei com a questão das legendas das imagens, porque o que mais chama atenção ali, poxa, são os animais, que são muito lindos, né? Os desenhos da Raíssa, as esculturas em biscuit chamam muito a atenção. Então, existe uma ferramenta que se chama texto alternativo, que é uma legenda bem descritiva sobre a imagem, pensando na pessoa com deficiência visual, e essa legenda, ela não fica à mostra ali na tela. Essa legenda, ela vai ser lida pelo leitor de tela da pessoa que está acessando ali, utilizando esse programa. Então, ajuda a pessoa a compreender aquela imagem de forma verbal, digamos assim, né? E aí, até mesmo a questão do biscuit, falando dessa questão de acessibilidade, né? Modelos didáticos com biscuit também são muito importantes para a acessibilidade. É claro que aqui, falando de uma exposição virtual, o que ficou ali é a imagem, mas em uma atividade presencial, materiais didáticos ali em massinha de biscuit são muito importantes para essa questão da acessibilidade, por permitir que, por meio do toque, o aluno ele possa aprender melhor, o aluno com deficiência visual ele consiga entender como que é aquela peça. Então é algo assim muito legal
no Moodle a gente já teve a oportunidade de trabalhar isso várias vezes, e é uma coisa, assim, que eu faço com muito gosto. E aí, além disso tudo, vem o trabalho maravilhoso do Helder, da Raíssa, que deram todo ali a cara para o site, né, a questão das ilustrações, do design ali do site, e que chama, assim, muita atenção, você olha e é algo, assim, gostoso de olhar, sabe, você se sente, agrada ali aos olhos, né, é um trabalho muito legal também. E, bom, o que eu havia preparado aqui foi isso, e aí, resumindo, a desigualdade digital, ela existe, ela é um fruto da desigualdade social que a gente vive no nosso país, e aí nós, como, né, cidadãos, a gente tem que sempre batalhar para que isso diminua, né, e a divulgação científica, por fazer parte ali da informação, da educação, ela tem que estar aberta a todos, então ela deve ocorrer com ou sem pandemia, das formas que a gente conseguir fazer. É isso, prof, muito obrigada. Obrigado você, Natália, pela explanação, né, pela chegar ao debate, né, porque realmente não é de agora, né, essa coisa do desigualdade digital, né, a gente tem vários problemas relacionados à aquisição, à manutenção, né, até a localização, enfim, aí a gente já tem tem uma pergunta do Douglas, mas vou passar a fala para o Helder, porque aí o Helder completa, né, e a gente vai para as discussões aí. Por favor, Helder. Então, tá bom. Todos me escutam direitinho? Só para confirmar aqui se vocês estão ouvindo bem, pelo visto, sim. Professora Ana, muito obrigado por fazer mediação tão carinhosamente dessa conversa tão proveitosa, né, que a gente vai ter hoje. Já está tendo, porque a fala da Natália foi belíssima, então, obrigado, Natália, pela colaboração. Obrigado também pela comissão organizadora do evento. A gente sabe aí que tem 2 fases, né? Então, por também receber das devidas orientações, a nossa equipe aqui, né, estamos 2, mas somos em 4 pessoas, 4 professores, né, 3 professores, uma artista, a gente se sentiu muito acolhido também, então agradecer à comissão organizadora do evento. Já vi aqui que vocês querem conhecer, né, essa exposição, a gente pode fazer um tour juntos, vamos fazer isso? Vou me apresentar antes de levar vocês para a exposição, né, eu sou o Helder Carvalho, eu sou professor, biólogo de formação, e mestre em ciências pela Fiocruz, né. O meu contato, né, meu primeiro contato com essa reflexão sobre como a ciência pode se tornar mais significativa para a população, seja para minha mãe, seja para um sobrinho, seja para alguém que está fora do âmbito da escola, naquele espaço que não é formal. Isso tudo eu aprendi na Fiocruz, que é a minha casa acadêmica, né? Eu tenho aí grande admiração, então eu vou trazer alguns pensamentos, né, para vocês sobre isso. Venho de uma trajetória, eu vou aproveitar até a fala da Natália, que eu venho de uma trajetória em educação inclusiva, né? E agora a gente está num evento de divulgação científica, a gente está falando de uma relação entre arte e ciência, porque foi isso que aconteceu nessa exposição. A gente pegou um universo literário de uma autora chamada J.K. Rowling e mesclou isso com uma linguagem que é científica, e como isso potencializa o afeto para com os conteúdos científicos, né? Então a gente tem tantas pessoas que são fãs dessa trajetória, desse mundo mágico. Então, quando a gente mescla tanto a versão da fala da ciência com a fala literária, a gente está mais significando a divulgação científica. Mas olha que interessante, o tema do dia de hoje é justamente falar e conversar sobre as desigualdades. E quando a gente fala em inclusão, a gente também está com um olhar sobre as diferenças, sobre o público que é heterogêneo. E quando desperta em quem é professor, em quem está planejando ações de divulgação científica, o olhar sobre a diferença que é o Brasil, né? Então, a gente chega num cenário de pandemia que acelera, né? Vou de encontro, acho que isso já está claro para, né, todo mundo, que esse evento acelerou muito esse caminho, esse arranque
um pouco mais majoritário para o mundo virtual. Só que nesse arranque, nessa necessidade de fazer uso das ferramentas virtuais, a gente exacerba ainda mais, a gente evidencia ainda com mais ênfase as questões de desigualdade. Então, a minha fala vai ser, primeiro, mostrar para vocês esse trabalho feito a 4 mãos, sediado pelo Moody, que também recebeu, que nos hospeda, né, e que nos inspira também, e depois eu vou falando para vocês sobre algumas questões vinculadas, né. Sabe o que é interessante, aproveitar aqui para falar para vocês? Que o Museu de História Natural de Londres, e a gente soube disso depois, eles estão inaugurando uma exposição presencial, né, uma exposição física, custa 22 euros. Você que está me assistindo aí, você tem 22 euros? Tá difícil ter euro, não é mesmo? E tá difícil ir para Londres. Então, eles fizeram uma exposição que trata também, né, sobre zoologia, só que eles têm um selo de autorização ali da própria Warner Bros. E o próprio selo dos personagens da J.K. Rowling. Não sabíamos disso, né, mas a gente criou um paralelo brasileiro, uma exposição que fala de uma zoologia aos olhos de um pesquisador brasileiro, que eu vou apresentar para vocês. Vou compartilhar minha tela aqui. Vamos conhecer a entrada da nossa exposição. Se nós temos... Deixa eu só esperar aparecer a tela aí para vocês. Pronto, devem estar vendo um título aí de exposição, né, da Zoologia Fantástica. Então, a gente tem uma versão brasileira, né, de uma exposição aí que vai dialogar tanto zoologia quanto literatura. Esse é o Newton Scamado, então vou apresentar para vocês o nosso mediador virtual. E o que é importante, né, a gente falar sobre o Newton? Que ele foi uma criação, eu atribuo muito essa criação, por mais que a Raíssa tenha dado ali os trejeitos, né, mas foi uma criação coletiva, tem muito da Natália também nele, e ele é um magizoologista, ele é um bruxo especializado em animais mágicos. Ele é negro, então ele tem uma característica de representatividade importantíssima para o Brasil. Ele é um negro e um professor que tem uma titulação elevada, isso para inspirar, né, para que alunos, para que você olhando, observando, você se sinta inspirado por ele. Então, ele tem uma alta titulação na Escola de Magia aqui do Brasil, né, especialista, ele é uma referência no assunto. Então, ele está acompanhado aqui de um pequeno animal, um tronquilho, né, e ele convida para que a gente visite a exposição. Eu vou passar aqui por alguns pontos. Essa, eu acho que é a única barreira física que a gente tem, né, que é a porta de entrada. E por que eu estou dizendo isso? Porque assim como num museu, num centro de ciência, a gente tem o estímulo ali para que aquele visitante, eu ia falar estudante, mas para aquele visitante se sinta livre, a gente tem também aqui uma liberdade. Obviamente que as abas aqui sugerem um percurso, mas o estudante ele tem a possibilidade, a liberdade de ir visitar, olha por alguns minutos, sai, volta depois. Então ele adentra esse espaço, tá? E daí ele vai descobrindo coisas como os livros, que são referência. A gente vai classificar, né, ensinar para ele a importância da classificação biológica, da nutrição, falar desde o ponto de vista da célula, né, até os animais, alguns animais mágicos, alguns seres mágicos aqui como a sereia, né? E por fim, não por fim, né, assim, prosseguindo a isso, a gente tem uma grande lista de animais fantásticos que esse nosso visitante ele pode explorar, né? Olha que interessante. Aqui a gente tem diversos animais que já haviam sido trabalhados anteriormente, né, em outras questões com jogos, e agora que a gente está levando isso para a exposição. Então, são vários animais mágicos. Então, a gente convida esse nosso visitante a clicar sobre um desses animais, né, sobre alguns desses intrigantes animais fantásticos, e descobrir, auxiliando aqui com a perspectiva do Newton, né, quem é este animal, o quanto ele oferece de risco para bruxos, né? Colocar aqui, olha que interessante, tá até aqui uma sensação de 3D, né? As peças moldadas aqui pela Natália.
e depois, caminhando, a gente apresenta similaridades que a gente pode encontrar com seres vivos dentro do âmbito real. Então, se J.K. Rowling criou o tolete, o que a gente tem de criação ou de inspiração de seres vivos para poder traçar um paralelo, para poder tornar esse tolete, e esse, por exemplo, que é uma espécie de fungo, né, chamado de fungo dedos do diabo, tá vendo? E temos muitos, ó. Aqui embaixo ele recebe, mais uma vez, o estímulo para poder visitar outro animal, então ele clica. Aqui a gente tem um tronquilho, né? Um protetor de árvores na trama de J.K. Rowling, né? Ele protege árvores contra bruxos e contra pessoas que querem, né, ferir o reino vegetal. Aqui uma escultura em biscuit, em porcelana fria. E aqui esse paralelo, né? Também aí com tanto o bicho-pau como o bicho-folha, que são grandes inspirações para a gente pensar no tronquilho. E é só isso? Não, a gente também selecionou, a gente reservou um pedaço dessa exposição para falar de atividades escolares. Então, a gente quer o quê? Na medida do possível, obviamente, porque é virtual, mas permitir que a gente tenha uma experimentação. A gente quer uma experiência de visita a um centro ou a um museu. Então, a gente disponibiliza também para o professor uma parte de suporte pedagógico, né? Então, aqui a gente tem atividades escolares, ó, algumas que a gente preparou. A ideia é que a gente vai abastecendo, então aceitamos muitas sugestões. Os meus alunos lá do curso de especialização em ensino já receberam convites, então, professores que queiram ter atividades referenciadas e disponibilizar, porque foi um trabalho feito para o público, né? Então, ela vai atender tanto os estudantes, visitantes, curiosos, professores também. Então, quando a gente clica aqui, a gente abre uma determinada atividade. Vou mostrar o holograma, porque, prosseguindo a minha fala, eu quero tratar um pouquinho, né, sobre se todos podem experimentar a exposição da mesma maneira. Essa foi uma ideia genial de Thaís. Thaís tem uma mente extremamente criativa e belíssima de olhar o que ela processa, né? E daí a Thaís trouxe aqui a ideia de transformar... Deixa eu dar um play aqui, mas retirar o som. De transformar esses animais, ó, que são animais vistos na tela do computador, criando uma atividade para que a gente os faça em 3D. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar. Ó. Então, a Thaís ensina como transformar esses animais brotando aí da tela de um smartphone. Smartphone, inclusive, que a gente sabe que é o gadget, né, que é o aparelho preferido dos, assim, o mais utilizado para o acesso à internet. Temos glossário, com termos importantes para a exposição, e lá por último a gente tem aqui, que a professora Ana Paula já passou, os autores. Então, estou mostrando, deixa eu botar as faces desse projeto para vocês, né? Thaís Sanches, a Thaís, ela atuou muito gerenciando, coordenou muita coisa, ela foi, assim, uma figura importante e fundamental para essa exposição acontecer. A nossa querida artesã, uma mente também extremamente criativa, com uma produção de texto maravilhosa, que recebe, né, eu sinto muito que a voz do, eu percebo, né, muito que a voz do Newton é um pouco da voz da Natália também, como mediadora, né, isso é muito interessante. Temos a Raíssa, que de maneira, assim, extremamente voluntária, ela recebeu, abraçou o projeto, criando todas essas ilustrações. A Raíssa, ela tem essa experiência com jogos digitais, com ilustrações, né? Tenho eu aqui, ó, também, que utilizo muito ciência e arte, né? Eu utilizo bastante ciência e arte nas estratégias de divulgação científica, também um pouco de popularização, porque a gente está falando, né, de um público leigo, muitas vezes. Enfim, deixa eu voltar aqui para essa página. O que a gente recebeu, né, de apoio para poder divulgar isso, contar para vocês? O que nos deixa muito feliz, né? Depois de montada essa exposição, a gente poder permitir aí que diferentes públicos, e a gente abre isso para o Brasil, né? O Moodle, ele amplifica, né? Porque o veículo digital tem esse poder de amplificação. Então, a gente recebe acessos de vários locais de todo o Brasil.
E o que é interessante a gente pensar nisso, né? Que a pandemia, levando as pessoas para esse veículo digital, a gente logo pensou, o que a gente pode fazer para colaborar? Então, fica aí não é uma provocação, mas uma reflexão, para que a gente, como docente, como produtor de um conteúdo, a gente fique sempre se questionando de que maneira a gente pode otimizar isso. Numa pandemia, que é um cenário atípico, a gente pensou nas estratégias digitais. Então, um site é uma primeira estratégia digital. Certamente não é a única. Não é a única porque a gente tem um WhatsApp, a gente tem uma rede social como o Instagram, a gente tem o TikTok, a gente tem o Twitter, né? Então, a gente tem ali, como eu fico pensando assim, esse idealizador dessas ações como um grande polvo com vários tentáculos, e que a gente precisa atingir diferentes linhas, né? Seja nas mídias, seja no site. Alguém fez um comentário que eu achei interessantíssimo, era uma das coisas que eu já ia trazer aqui para a discussão, que é o fato de que muitas operadoras de pacote, né, que vendem aí seus pacotes de dado, já estão oferecendo alguns serviços com um conteúdo que não abate daquele pacote. Então, isso é uma coisa que a gente pode pensar também, e que a gente faz sempre uma autocrítica. Então, eu, Natália, Thaís e Raíssa, ok, montamos o site, demos esse primeiro passo. Beleza, o que a gente precisa? Será que todo mundo vai acessar a nossa exposição da mesma maneira? Vejam que a gente tem um vídeo que permite, por exemplo, um holograma em 3D numa alta resolução. Todos no Brasil têm acesso à banda larga? Certamente que não. A discrepância de uma Brasília. Eu vi dados interessantíssimos de uma professora da USP contando sobre as diferenças de acesso à banda larga. Ela deu um dado de Bahia para Distrito Federal. Isso me chocou muito. Porque a gente querer um animal em 3D brotando do nosso celular, a gente precisa, inicialmente, de um instrumento para isso, que é o celular. Depois a gente precisa de um serviço de disponibilidade de uma boa velocidade. Então a gente vai pensando que são várias barreiras, e as barreiras existem, tanto no ambiente offline, quanto no ambiente online. E será que agora no ambiente online, as barreiras que são offline estão assustadoramente sendo jogadas na nossa cara, para que a gente, como sociedade, possa pensar alguma modificação, né, para isso. Mas, enfim, vamos lá contar para vocês um pouco mais da exposição. Coisas que, assim, nos deixou muito feliz como autores desse projeto foi o fato de receber de maneira espontânea nesses links que a gente faz por rede social. A gente teve uma divulgação de uma página muito bacana que tem quase 50 mil seguidores, é uma página focada no mundo, no universo de Harry Potter, que abraçou e divulga a nossa exposição. Então, são 50 mil pessoas ali no Instagram que seguem essa página, especificamente uma página que comercializa, eles são uma espécie de loja, né? E vendem objetos mágicos, né? Dentro da trama de Harry Potter. Então, eles fazem a divulgação gratuita do nosso projeto, então a gente ficou feliz, porque a gente está levando ciência para um público que inicialmente estava tendo contato só com a arte, só com a literatura, só com a ficção. Tivemos também uma divulgação que impactou bastante para a gente, uma divulgação na TikTok, que eu acho que é uma rede social que precisa ser observada, né? TikTok atualmente está muito em alta. Então, um perfil com 73 mil seguidores fez uma divulgação maravilhosa da exposição, falando para esses 73 mil seguidores da importância da ciência feita no Brasil. Então, assim, foram coisas que nos emocionaram bastante, né? Então, é uma coisa que eu acho legal dividir com vocês. E depois, a gente faz o quê, né? A gente cria a exposição e acaba aí? Não, então agora a gente precisa agir como esse polvo, né? Para ir tentando quebrar algumas barreiras. É óbvio que a gente não vai conseguir quebrar todas, porque algumas são estruturais, algumas são de ordem, vamos dizer assim, política até, né? Porque elas já estavam aí. Mas o que a gente pode pensar, né? Pensar que a gente gostaria que todos os alunos pudessem ter dispositivos para ver o nosso holograma em alta resolução. Podemos garantir isso? Não podemos. Podemos garantir que todos os aparelhos
estarão com softwares atualizados para poder ver uma boa ilustração por parte da obra de arte feita pela Raíssa? A gente também não consegue, né? E será que essas barreiras podem prejudicar aquele ímpeto dele buscar alguma forma de divulgação? Essas dificuldades, eu sei que o ambiente formal, a sala de aula, é completamente diferente do ambiente, né, desse espaço não formal. A gente tem propostas distintas. Mas dividindo com vocês alguns dramas, eu tenho estudantes que, em algumas avaliações online, são estudantes de graduação, narram que, às vezes, estão com problemas no computador, eu lanço uma questão que precisa de uma figura, e aquele aplicativo, aquela página, não consegue abrir a figura. Então, eles, às vezes, printam as informações, então eles não conseguem ter acesso. Então, olha aqui, assim, que grande desafio para a gente, né? E um desafio que a gente está pensando mais agora. E essas barreiras, né, que a gente quer quebrar, agora que a gente produz a exposição, então isso é uma grande vitória, e depois que a gente produz a exposição, a gente pensa aí como, né, enfraquecer. Essa da dificuldade do instrumento, né, que é esse instrumento que vai permitir, é um notebook, é um computador, é um desktop, é um smartphone, e que smartphone é esse? Ok? Depois, que serviço de internet? Eu entendo perfeitamente o que a Natália disse sobre ter 1 mega de internet. Eu falo aqui do Rio de Janeiro, mas eu tenho a minha família residindo em Taubaté, interior de São Paulo. Onde a minha família habita, eu tenho internet de 1 mega. Então, não chega uma internet mais veloz que isso. Depois disso, a gente tem barreiras de ordem financeira. Então, se aquela família ela tem acesso ao instrumento, ela tem acesso à internet, ela consegue prosseguir com a questão financeira de pagamento pelo serviço, então a gente vê que a questão financeira impacta. E não se trata só da empresa oferecer o serviço. Então a gente tem uma questão econômica. E depois, 2 outras, eu acho muito delicado falar disso, mas são questões que vão esbarrar até na propagação de fake news, que é, depois que a gente chega e vence essas primeiras barreiras de instrumento, de acesso e a financeira, como está a nossa cognição ou o nosso processamento mental para lidar com as informações que circulam ali. Então, eu preciso educar, mais uma vez, perdão pelo exemplo pessoal, mas eu preciso sinalizar para minha mãe que ela precisa conferir as informações antes de clicar em compartilhar. Então, a conferência vem antes. Gente, até, né? A educação nos trâmites virtuais, a gente precisa trabalhar, né? E essa pessoa, ela vai acessar a informação mais palatável por uma corrente que vem... Porque talvez ela não vá acessar um artigo. Então, tem questões cognitivas, linguísticas, enfim. E, por último, né? A gente pensar assim, que existe uma barreira que ela é invisível, que ela está nos dados que circulam, que é essa barreira institucional, né? Então, para você ser um cidadão efetivo, ter acesso a conhecimento, a gente precisa. Gente, eu vivo no Rio, eu questiono aos meus alunos se eles conhecem os centros de ciência, e se eles conhecem o Castelo Morisco, que conta a história da trajetória da saúde pública no Brasil. Então, eu questiono, sempre questiono. Vocês conhecem a Fiocruz? Já fizeram uma visita guiada pelo castelo? A grande resposta sempre é não. Poucos alunos conhecem. Então, olha que interessante. A gente já vem de uma batalha para quebrar as barreiras de acesso a esses espaços, a esses centros de ciência, aos museus, e agora a gente também tem que cuidar. Então, a gente pega esse desafio como profissional, como pesquisador, como educador, e trabalha nas estratégias. De longe, a gente não tem resposta para tudo, porque a gente não pôde ensaiar para viver a pandemia, a gente não pôde ensaiar essa aceleração essa aceleração virtual, não deu tempo, a gente está tendo que aprender conforme, né, circula. E, sobretudo, lidar agora com as diferenças, e agora eu traço um outro paralelo com inclusão, que numa sala de aula, quando o professor fala, ele tem um público muito heterogêneo, a gente vai percebendo ali, né? Eu preciso repetir uma exposição de uma outra maneira, eu preciso dar um exemplo talvez mais significativo. Agora a gente está lidando com uma perspectiva que está extremamente individualizada por aluno. Então, a internet da professora Ana
com a resolução da professora Ana, é diferente da internet da Natália. Eu tive uma aula hoje cedo, de bioquímica, onde eu percebia, e o sistema oferece isso para a gente, que alunos estão com instabilidade na conexão. Então, quando eu falo de um conhecimento que é bioquímica, que é extremamente complexo, os alunos ficam desesperados com bioquímica, e a internet desse aluno fica caindo. Isso é uma fala forte, mas isso é uma crueldade, com essa possibilidade dele aprender uma via metabólica que está presente no seu próprio corpo, né? Enfim, são muitos desafios. Eu acho que as estratégias, a gente tem que pensar. Eu brinco, assim, é uma grande brincadeira, porque eu acho que a gente tem que ficar de olho nas estratégias até de marketing, porque as redes sociais, a popularização da ciência, a divulgação científica também, e é feita por instrumentos, né, digitais. Não é só a ciência que está de olho nesses instrumentos. A gente tem interesses eleitorais, interesses econômicos, né? Somos, muitas vezes, dados para grandes empresas, né? Então, tem que ver até o quanto esse escambo da empresa que tem um interesse econômico permitir acesso. Acho que também a gente pode refletir sobre isso, né? Mas existem muitos pontos de vista que estão interessados no fluxo virtual, no fluxo eletrônico. Então, que a gente, como ciência, como produtores aí, né, de pesquisa, a gente se preocupe também. Então, que o TikTok, e se o Instagram está gratuito no pacote de dados do meu estudante, que não tem como pagar uma mensalidade para acessar tantos gigas, né, que a gente olhe para essas redes sociais e que a gente comece a infiltrar. Sabe? Infiltrar mesmo, assim, como aquele joguinho que está fazendo sucesso, né? A gente vai se infiltrando e daí a gente vai parar dentro de uma rede social que tem muita brincadeira, mas que a gente possa falar da ciência com brincadeira. Eu já tenho visto vários professores fazendo esse movimento, o que deixa muito feliz, né? Por fim, tem empatia, né? Como produtores de conteúdo, como docentes, como pessoas que lidam aí com educação e com divulgação da ciência. Que a gente possa ter empatia, pensar. E eu lembro o quanto a gente pensou isso. Ai, a resolução da imagem. Ai, mas a visualização pelo celular. E a Raíssa chamava, Helder, aquela imagem distorceu para o aparelho X, para o tablet. Então, que a gente possa ter muita empatia de pensar que o nosso Brasil é gigantesco em experimentos de contato com a internet. Então, cada um experimenta esse contato de uma maneira distinta. E que a gente se prepare aí como docente, né, como pesquisador, né? Acho que é só minha fala, né? Vamos. Meu Deus do céu e da terra, que coisa, gente. Para quem está desde as 10 horas da manhã acompanhando as discussões desse evento, deve estar à flor da pele como eu. Porque de trás para frente, todo esse emocionado, viu, Helder? Não, depois só tem coisa de parabéns aqui, mas enfim. As discussões agora, a gente está levando em conta a desigualdade tecnológica, mas isso já acontece há muitos anos em relação à desigualdade física, social, econômica, enfim, do presencial. Tá, agora vamos tentar alternativas, as possibilidades que a gente pode fazer. E aí, a professora e a pesquisadora Rosalia contando a abertura, né, da exposição de um museu virtual não, de um museu de ciência do Pavilhão do Conhecimento em Lisboa, em plena pandemia, com dinheiro, com recursos que tem não só do governo, mas principalmente de entidade, né, que faz essa parceria e que vê a importância da divulgação científica e a necessidade disso acontecer. Eles recebem o dinheiro, eles são cobrados em produzir. E a gente ficou assim, ficou todo mundo assim, meu Deus, a gente tem tanto talento, né? Tanta coisa, a gente precisava disso também. E aí, as meninas na mesa de comunicação de ciência e redes sociais, falando as N possibilidades que a gente tem em relação à comunicação científica e mídias, né? Como está falando aqui, não só com o TikTok, etc., mas como isso pode ser usado a nosso favor na divulgação científica e no retorno do que a gente espera com a divulgação científica, né? O Diego Córdoba falando das experiências dos anos virtuais como ferramentas, enfim, não é para substituir, como a Natália falou, é para agregar,
assim como o que a gente está fazendo agora, muito atrasado em relação a muitos outros países, e também por conta das condições em que a gente vive, todas essas que você falou, fazendo de tudo, malabarismo, e aprendendo, e cursos, e tentando fazer com que aquilo que era enriquecedor presencialmente se torne virtualmente, né? E aí eu acredito que a mesa paralela nossa de formação de mediadores para atuação online também vai, depois quando a gente assistir, a gente vai casar tudo isso e falar, meu Deus, né? A gente precisa urgentemente de políticas públicas e discussão para que não só a parte virtual, mas que tudo, né? Que essa relação à acessibilidade que a gente tenha no nosso país seja para todos, né? E aí o Douglas termina falando, respostas dos abacaxis de divulgação científica online e desigualdade virão de jovens como vocês. Nos iluminem, olha que coisa mais linda. Mas, que lindo. Antes, a primeira pergunta quem fez foi ele, inclusive, que você falou um pouco sobre, ele perguntou para a Natália, né? Gostaria de saber sua opinião sobre as possíveis estratégias para mitigar a questão da desigualdade digital. Aí, depois, como você vê, por exemplo, o WhatsApp da divulgação científica online, porque a gente sabe que alguns operadores já colocaram pacote de uso desses aplicativos. Então, o Helder falou sobre o pacote de uso, mas como que você vê, a Natália pode começar e o Helder completar, né, as possibilidades estratégicas e essa coisa da divulgação via WhatsApp, da divulgação científica? Tá. Bom, o final da fala do Helder foi certinho em cima disso, né? Até coincidiu com o que eu estava anotando aqui para responder. Da nossa parte, eu acredito que seja assim, muito válido a gente ocupar esse espaço das redes sociais, né? Porque é pelas redes sociais, principalmente, que as fake news se disseminam. E por que elas se disseminam? Porque elas, de alguma forma, são atraentes, né? Ou porque veio com o nome de alguém influente, ou porque traz uma manchete bombástica, enfim. E então acredito que a gente tem sim que se apropriar dessas ferramentas, só que também de uma forma que chame a atenção, que instigue a curiosidade, que estimule as pessoas a compartilharem, não apenas simplesmente colocar uma informação lá e pronto, acabou. Não, tem que ser feito de uma forma interessante, como o Helder bem disse, uma brincadeira, um jogo, uma exposição virtual, mas de uma forma assim que seja cativante e estimulante para que essas pessoas compartilhem, né? E eu acredito também que aí já foge do nosso alcance, mas que seria muito bom se existissem mais cursos que ensinassem sobre informática, sobre internet, de forma gratuita ou até mesmo de baixo custo, em universidades, escolas, porque quem está na educação básica tem ali a aula de informática na escola, aprende a mexer no computador, mas é aquelas pessoas que já são mais velhas, mas que estão ativas aí na sociedade, que trabalham, têm filhos, que assistem o jornal, pegam informação pela TV, essas pessoas é importante que elas também aprendam a ter esse acesso. Principalmente também, coincidindo com o que o Helder disse, a principal forma de acesso à internet é o celular. A pessoa recebe ali a fake news pelo WhatsApp, enfim, e não sabe que aquilo pode ser falso, não sabe como verificar se aquela informação é verdadeira e compartilha. Então, eu acredito que a nossa parte, como divulgadores, a gente tem sim que se apropriar mais desses espaços e ao poder público estimular a existência desses cursos aí para a comunidade, para que as pessoas aprendam a utilizar a rede, né, de forma consciente. Eu fico posso aproveitar a fala, né? Eu fico pensando assim. Engraçado que no Brasil a gente tem uma preferência pelo aplicativo do WhatsApp, tanto que as operadoras já ficam conscientes disso. Não acho nem que isso tenha solução, mas o WhatsApp ainda não permite a criação de canais que a gente possa fazer com milhares de pessoas. Então, outros aplicativos como o Telegram permitem isso. Então, o WhatsApp ele acaba sendo um foco ali de divulgação de fake news, acaba que por conta disso. Já pensou se a gente pudesse ter a gente tem o contato do WhatsApp, às vezes institucional, de uma empresa ou de um centro acadêmico, alguma coisa assim, mas a gente não tem um canal de divulgação dessas informações. Então, a divulgação é feita pelas pessoas
E esses grupos têm um número limite. Eu lembro, por exemplo, vou dar aqui um exemplo prático. Eu tenho um grupo de arte no Telegram, que eu acho que tem 12 mil participantes, que diferentes, né, o WhatsApp ainda não se sustenta isso. Eu percebo alguma movimentação por parte das empresas que gerenciam isso, para tentar evitar, então você não pode compartilhar tanto, o WhatsApp ele está crescendo em termos dessa capacidade, né? Mas o brasileiro ama o Zap Zap. Então, que a gente possa, né, preparar alguma coisa para isso. Sobre o uso de dados, né, eu também percebi isso muito com os estudantes da UERJ. Então, vou só contar aqui uma experiência. Os alunos da UERJ que não tinham possibilidade de assistir às aulas, eles cadastraram um programa da instituição que forneceu chips. Então, chips de celular com uma parceria, eu não lembro da empresa agora, mas que davam acesso. Mas eu acho que isso é uma estratégia, né? Quando eu brinco com os meus alunos e falo assim, eu vou para o Instagram, né? Eu vou, com licença, vou mostrar para vocês uma outra possibilidade aqui. Quando eu digo para eles assim, vocês estão no Instagram? Estamos, professor. Então, eu falei, então eu vou para lá, né? E a gente precisa aprender. Eu queria também deixar claro que não é fácil para ninguém, né? Eu fico, gente, assistindo tutorial de como faz as coisas, como usa Photoshop, né? Aqui, por exemplo, ainda dentro do universo de Harry Potter, são postagens em redes sociais alertando, por exemplo, para as fake news, sobretudo numa época onde a gente está discutindo o coronavírus. Então, a gente pega uma personagem da trama, então aqui é outra link com Sense Art, né, para poder alertar, toma cuidado. Então, aqui não tem como ver, mas o número de pessoas que compartilha isso, ó, a gente pega o personagem do filme favorito deles e fala, ó, você evita aglomeração, evita ficar talvez alertando para que o retorno presencial às aulas talvez não seja o melhor momento, né? E ou você chama atenção aqui, ó, antes de pegar no caldeirão, lave as suas mãos com água e sabão, para alertar que as medidas simples de higiene já são muito eficazes numa pandemia que a gente está vivendo. Então, assim, eu confesso para vocês que a gente precisa ficar refletindo sobre essas estratégias. Parece loucura a gente pensar, misturar aminoácido com Harry Potter, Covid contra, né? Eu lembro que eu fiquei brincando que estava tendo aí uma epidemia de varíola de dragão, que é uma doença do mundo bruxo, com a Covid-19, né? E o quanto eles acabam se divertindo. Então, é mais para contar. A gente precisa se desconstruir na medida do possível, né? Não é fácil mesmo, porque, gente, isso é muito real. Eu estou investigando, eu tiro alguns momentos do dia para aprender como fazer, né? Então, os nossos estudantes, eles vão indo, e daí fala, meu filho, volta aqui, que rede social que você está usando? Estou usando TikTok, professor. Fala, meu Deus, então vamos aprender. Então, vamos colocar a ciência no TikTok. Eu sempre também parto do princípio, jogar aqui um outro raciocínio, que eu não sei, é por isso que eu atuei na parte de design, né? Aí, o que é bonito, né? É fazer a ciência ficar harmônica, bonito, com perdão da palavra desse bonito, né? A gente pensou em tudo na exposição. Qual a tonalidade de cor, qual a ambientação, que sensação a gente quer passar. A gente revestiu a ciência ali de alguns atributos até de marketing, de sensorial, né? Então, que a gente possa sempre revestir a ciência dessas coisas, que a ciência possa ser engraçada quando puder ser engraçada, mas que chame a atenção quando tiver que chamar a atenção, e que a gente, assim, né, coloque nela essa coisa para atrair o aluno, que é o que eu acho que todo mundo faz mesmo na divulgação, né? Muito bem, que lindo. Muito obrigado. Não, e aqui no Paraná também, o governo do estado fez essa distribuição do pacote G Suite, né, uma coisa de banda larga na internet, tablet, a universidade tablet, chip, enfim, né? Não vai solucionar todos os problemas, enfim, né? Mas a gente espera que não seja. Já teve rumores de que isso não vai ser disponibilizado o tempo todo, mas assim, só em momentos da pandemia, né, momento específico, então é uma coisa que que a gente já tem que pensar, e a gente já está pensando enquanto organização aqui na instituição, mas a gente pode pensar isso como um todo, porque, né, todo mundo vai estar passando por isso, de uma forma de reivindicar que isso continue, né, que se estenda e que continue, porque é necessário. A gente está vendo a tripla operação de quem consegue
ter um entendimento virtual. Já é complexo, para quem não tem, né? Eu tenho bate-papo direto com os meus colegas também, que falam dos professores que estão há mais tempo, na dificuldade com um determinado tipo de plataforma, que também, dependendo da plataforma, você não consegue, como você falou, eu uso o Telegram. Por quê? Porque eu não posso. A nossa própria Deutsche, a gente não conseguiu fazer um evento com transmissão. Por quê? Porque não cabia, não tinha como, é só 300 inscritos, enfim, todo o processo. Então, a gente vai procurando aí as alternativas e a gente tem que, a partir do momento que a gente acha, né, a gente tem que batalhar para que isso se efetive, né, e cada vez mais melhore e chegue a mais pessoas, né. E aí, aqui, a gente, no nosso chat, tem bastante compartilhamento de arrobas, né, do Instagram, das páginas, né, Labdec, @, Labdec da Cefet do Rio de Janeiro também colocou que todas as sextas aí faz uma divulgação de exposições virtuais, vai colocar essa na próxima sexta. Museu da Diversidade também colocou aqui, né, que é o Museu Plural aí, está no Instagram, o arroba está aqui. Museu de História Natural, aqui a Frieda complementou que a entrada é gratuita, mas tem muitas exposições que são pagas, né? Aí tem Natália Helder, realizei um trabalho. A Júlia falou do Pokémon, que aí a Natália comentou embaixo, que ela fez pela época do Pokémon, ela fez um trabalho lá na Quinta da Boa Vista, e os alunos amaram, relacionando também com... Que trabalho lindo esse com Pokémon. Tô olhando animais, fungos e plantas, de inspiração para a criação dos Pokémons. Muito massa. Eu também fiz isso, batalha Pokémon, com os alunos em anatomia, tá? Vamos fazer os Pokémons de biscuit? Pois é. Aí, ó, Juliana, Júlia, parabéns pelo trabalho, tudo lindo. Obrigado, adoro essas comparações, interessante. Olha lá. Fátima, Helder, ótima ideia negociar com as operadoras. Isso ampliaria muito o acesso de trabalho de divulgação científica no Brasil. A BCMC podia negociar com operadoras de celular para dar acesso a museus e exposições virtuais. Vamos ver, né? Super estratégico, adorei. Adorei, Fátima, também. Aí o Douglas, né, sem usar os pacotes de dados, claro, né? Aí passaportes de museus para visitas presenciais, podia ser legal. Eu também tenho esse passaporte que a gente vai carimbando, né? Mas poderia ter uns online também, que ia ser muito interessante. Essa coisa de você ter os carimbos, né? No final de cada visita virtual, para você ter o seu passaporte cada vez mais cheio, isso é muito legal, né? Parabéns, estou emocionada, linda, a exposição de vocês é linda demais, eu fico feliz. A Federal do Paraná distribuiu computadores e pacote de dados também. Vou pedir para colocar no macho. Estamos aqui no Insta do Professor Sem Palavras. Muito obrigada a todo mundo. Enfim, alguém não tem mais nenhuma pergunta no chat. Alguém gostaria de comentar, falar mais alguma coisa? A gente ainda tem um tempinho aqui. Professora, posso aproveitar e mostrar aqui? Claro! Eu esqueci. Ai. Pessoal, para quem ainda não entrou ali no site da exposição para ver, eu tenho alguns aqui para mostrar para vocês dos animais de biscuit que eu fiz. Deixa eu só abrir aqui minha câmera para conseguir ver. Esse daqui é um dos animais que está lá no site da exposição. Deixa eu vir mais perto da câmera. Esse é o semiviso. Faz o merchan e fala que você manda para todo o Brasil. Olha lá. Mando, gente, para todo o Brasil. Não há distância. Para quem não conhece, a massa de biscuit é uma massinha que você encontra em papelaria, casas de artesanato. E o ponto positivo dela é que depois que seca, fica um material assim bem resistente. Esse semiviso já, nossa, tem uns 3 meses que eu confeccionei ele e está aqui tranquilo. E isso ajuda muito para poder trabalhar aí em trabalhos educativos, né? Porque permite a manipulação e mesmo se quebrar, soltar alguma parte, é só colar. Cola branca resolve aqui, bem dizer, todos os problemas, ou super bonder. E então é muito interessante, material bem interessante de se trabalhar. O custo é bem baixo, meio quilo de massa custa em torno de 16, meio quilo não, perdão, 1 quilo custa em torno de R$16, e a massa já vem colorida.
E também tem a opção de comprar ela branca ou incolor e depois pintar com pincel. Mas geralmente eu já compro colorida, tá? E aí, outro exemplo aqui, também um personagem da história. Esse aqui é o Lesma Lenta. É um caracol, que a gente também fez para fazer parte da exposição. Esse daqui eu fiz numa live que nós fizemos, eu ensinei o pessoal a fazer, bem simples também. E então, que só para exemplificar para vocês podem ver que é bem resistente, dá para utilizar tranquilamente, até com a molecada, para manipular e tal. E muito legal de se trabalhar aí com a questão de estudantes com deficiência visual e nos museus, visitantes com deficiência visual. Vários museus já têm, né, peças que podem ser manipuladas e o biscuit é uma opção de material para a confecção dessas peças. Então, só para apresentar aqui o biscuit para vocês, tem que fazer propaganda, né? Talento. Isso aí, pessoal. Mais alguma coisa? Gostaria de complementar? Douglas, quer falar alguma coisa? Falado sem escrever? Não, o que eu quero realmente é parabenizar os dois aí. Eu acho que vou, na verdade, repetir o que eu disse. Eu acho que esse tipo de questão lá vai ser respondida por jovens e cabe a nós, os mais velhos, os dinossauros, criar um ambiente estável para que vocês possam fazer essa revolução aí, tá? Então, meu e-mail é douglas@marte.br, tá bom? Façam contato, vamos debater ideias, particularmente ideias que vocês possam ter no sentido de iniciativas que possam ser estendidas a outros centros e museus de ciência. Eu acho que realmente está na hora da gente usar a BCMC numa estrutura mais em rede, não é? Então, eu acho que qualquer ideia que vocês tiverem, que vocês acharem que sejam aplicáveis, evidentemente respeitaremos autorias e vamos trabalhar em conjunto. Parabéns aí, meus jovens. Obrigada. Obrigado. Quero ser atropelado por vocês. Imagina. Eu também. Então, bom, mais uma vez eu gostaria de agradecer a presença de vocês, representando a juventude e a garra e a disposição, né, de fazer uma divulgação científica de qualidade, né, sem fake news, e tentar colocar o maior número possível de pessoas com acesso a isso, né? Natália, muito obrigado. Helder, muito obrigado. Estendo o agradecimento a Thaís e a Raíssa, por favor. Tá? E contem com a gente aí, como o Douglas falou, contem com a gente aí para a gente continuar, né? A melhorar e manter, né, o que está legal e melhorar aquilo que pode ser melhorado com muita dedicação e qualidade de trabalho. Obrigado de novo. Obrigado. Eu que agradeço. Nós que agradecemos aí pelo espaço. Pessoal, a todos obrigado pela participação e a gente se encontra de novo amanhã, às 10 horas, ok? Com a palestra do Fundo Newton. Até mais, gente. Bom descanso.